Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da Imersão de Gestores 2020 do Grupo Semear. No dia de hoje, nós trataremos o tema gerenciamento de projetos, sendo este primeiro vídeo referente ao tópico de PDCA. E eu já vou começar acalmando os ânimos de vocês na introdução, dizendo o significado da sigla PDCA. Na verdade, cada uma dessas letras faz referência a uma palavra em inglês. Então, o P vem de plan, o D vem de do, o C vem de check e o A vem de act. Sendo que os significados estão aqui. Então, planejar, depois executar, depois verificar, depois atuar ou agir, tanto faz. E eu quero falar desde já para vocês que esse processo ele não é linear e acaba aqui. Esse processo é cíclico. Então, depois de atuar ou agir, a gente pode voltar a planejar o próximo passo, mas eu vou aprofundar melhor isso posteriormente ainda neste vídeo. Vamos ficar apenas por enquanto com o significado de cada uma dessas letras. Antes de nós começarmos a falar de fato sobre o PDCA, eu gostaria de contar um pouco de história para vocês entenderem que ele não foi uma ideia que surgiu do nada, mas sim resultado de muitas décadas de estudo e evolução na área de gestão. Então, para começarmos, vamos para os Estados Unidos, mais especificamente na década de 20, falar a respeito de um homem chamado Walter Shillhart, que é esse cara aqui da foto, e conhecido inclusive por muitos como o pai do controle estatístico de qualidade. Bem, nós estamos falando a respeito dele em virtude de ele ter inventado o chamado ciclo de Shillhart, que é um ciclo um tanto quanto diferente do PDCA que nós já vimos, o significado de cada uma das letras, mas que talvez tenha servido como a primeira inspiração, como a primeira influência na criação do nosso PDCA. Então aqui nós temos as etapas de especificação, produção e inspeção. Bastante útil para a área de indústrias, talvez administração de empresas, mas que não vai nos ajudar tanto assim nos nossos projetos de engenharia. Tanto que no Japão, na década de 50, esse outro homem chamado William Deming, que é estadunidense também, mas que estava prestando consultoria para indústrias no Japão na década de 50, a fim de que elas se tornassem mais competitivas, inseriu uma nova etapa no ciclo de Shillhart, que é o colocar no mercado entre as etapas de produção e a da que o Walter chamou de inspeção e o William vai chamar de reprojetar. Então ele vai colocar essa etapa, colocar no mercado, demonstrando então uma preocupação com a parte de vendas. E bem, eu estou mostrando esses ciclos para vocês porque o PDCA, na verdade, como eu havia dito anteriormente, foi fruto dessas evoluções, desses ciclos aqui, voltados para a área de gestão, mas que vocês vão ver que podem ser aplicados em exatamente qualquer área da vida de vocês. E agora nós vamos começar a falar de fato sobre o PDCA. O primeiro passo para nós entendermos o ciclo PDCA é associarmos algumas ideias fundamentais a ele. A primeira delas, obviamente, é a ideia de gestão. O PDCA está intimamente ligado à gestão. A segunda ideia é o planejamento, algo que é muito importante dentro do PDCA, tanto é que recebe a primeira letra de sua sigla. A terceira ideia que eu gostaria de comentar é sobre o PDCA ser um processo de qualidade. Eu comentei no início do vídeo, e nós vamos ver um pouco mais adiante, que o PDCA na verdade é um ciclo. E é um ciclo que pode ser aplicado iterativamente, repetitivamente. E a cada vez em que nós o aplicamos, temos a finalidade de aumentar a qualidade do processo de forma contínua, indo para a nossa quarta ideia, que é a melhoria contínua de um determinado projeto. Continuando então o nosso estudo sobre o tema PDCA, nós podemos o definir como um método de melhoria contínua de projetos. Essa parte de melhoria contínua eu já expliquei para vocês o porquê, isto é, sendo o PDCA um ciclo, ele pode ser aplicado iterativamente num determinado projeto, e além disso, a cada vez em que nós o aplicamos, temos a finalidade de melhorar aquele projeto.
Agora, essa parte de ele não ser uma ferramenta, talvez seja a parte mais importante para se entender o que de fato é o PDCA. Ele não é uma ferramenta, mas sim um método que nos mostra como articular da melhor forma possível diferentes ferramentas de projeto, como combinar essas ferramentas de projeto, otimizando-as da melhor forma possível, portanto. E senhoras e senhores, eu os apresento ao ciclo PDCA. Então esse aqui é o famigerado ciclo PDCA. Nós temos aqui a etapa Plan, Do, Check e Act. E embora ele seja um ciclo, quando nós vamos o aplicar, sempre começamos pela parte Plan, de planejamento. Ok? Agora nós vamos destrinchar melhor cada uma dessas áreas e o que fazer nelas. Bom, começando pela parte que talvez seja mais importante de todo o projeto, que é o planejamento, tão importante que, abrindo um parênteses, é o primeiro capítulo do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, extremamente importante essa obra para quem quer se aprofundar um pouco mais nos estudos sobre gestão. Pode ser tanto do projeto global quanto de um subsistema deste. Então era o que eu estava falando sobre o PDCA ser aplicável a qualquer circunstância, dentro de qualquer tamanho de importância de alguma definição. Pode ser desde a definição mais específica de um determinado subsistema de um projeto de engenharia, quanto algo bastante amplo, como o planejamento estratégico trienal, portanto de 3 anos do Grupo Semear, tá certo? E para isso utiliza-se ferramentas de planejamento. Como eu falei, o PDCA ele não nos diz qual ferramenta devemos usar para cada uma das etapas. Ele apenas nos mostra como combinar essas diferentes ferramentas. A segunda etapa, que é a do Do, aqui é a execução do que foi planejado. É a hora de se elaborar o plano de ação. Então essa parte vocês entendem melhor do que eu, porque afinal de contas é o conteúdo teórico que nós vemos na graduação e a hora de nós colocarmos a mão na massa baseado em nossas pesquisas e planejamentos. A terceira etapa é a de checar, então depois de se executar o que foi planejado, é a hora de verificar os resultados, isto é, se foram positivos ou não. E baseado nos resultados serem positivos ou não, a última etapa é a de agir. Se o resultado for positivo, deve-se automatizar a execução. E com automatizar a execução, eu me refiro a não nos termos mais que nos preocupar com aquilo que antes era a nossa preocupação. Então, por exemplo, se nós definimos algo num determinado projeto, e eu vou trabalhar com exemplos com vocês aqui, nós podemos colocar na GC do projeto que aquela foi a melhor definição possível e explicar o porquê. Assim, os próximos membros não mais vão ter que se preocupar em refazer aquela definição novamente. E caso contrário, se o resultado não foi positivo, então a gente reinicia o ciclo tentando corrigir a nossa falha. Vamos então para o nosso primeiro exemplo, que é a definição do material de um drone, puxando aqui um pouco para a minha área. Trata-se de um uso do PDCA numa definição tanto pontual, numa escala bem operacional, não é algo tão amplo assim quanto um planejamento estratégico, e para isso eu preciso do meu ciclo PDCA primeiro, porque eu vou usar ele como consulta, e eu também quero ter a imagem de um drone aqui comigo, porque esse drone é bonito e eu gosto dele. Vamos começar com a primeira tentativa do uso do PDCA, então? Bom, eu vou começar fazendo o meu planejamento. Após fazer algumas pesquisas aí, eu descobri que é comum drone cair quando você está no começo do projeto, porque você ainda não aprendeu a navegar bem com ele. Então eu quero um material que seja resistente. E aí eu pesquisei bem e eu descobri que o aço é um material resistente. Então o meu Do, a próxima etapa do ciclo, é a execução de um drone de aço. É colocar a mão na massa e fazer esse drone de aço. Fiz o meu drone de aço, agora eu vou checar o que aconteceu com ele. Opa, tivemos um problema, o drone não levantou. Por quê? Porque o aço é um material bastante pesado, né? Então, na parte de agir, eu preciso encontrar um material mais leve. Não deu certo, a minha primeira tentativa, porque na minha etapa de planejamento, eu não levei em consideração a densidade do material. Vamos aplicar o ciclo PDCA mais uma vez? Segunda tentativa, então. Vamos começar novamente com a etapa de planejamento, mas agora, além da resistência que eu estava levando em conta anteriormente já,
eu preciso levar em conta a densidade do material também. E aí, após fazer mais algumas pesquisas, eu descobri que galho de árvore tem uma resistência relativamente boa para um drone, e além disso tem uma densidade bem pequena, então ele é bem leve. E vocês devem estar se perguntando, abrindo aqui mais um parênteses, mas de onde diabos ele tirou a ideia de fazer um drone de galho de árvore? E por incrível que pareça, eu já vi vídeo na internet sobre isso. Vamos fazer um drone disso? Fizemos, executamos. Vamos checar? A vibração dos motores desestabilizou o robô. Puxa vida, aconteceu um problema aqui um tanto quanto atípico, mas que pode acontecer. O material não conseguia amortecer tanto as vibrações que as vibrações começam a interferir na leitura dos sensores. Então agora a gente vai ter que levar em consideração, a parte de agir, um material que seja resistente a vibrações também. Precisamos aplicar o PDCA mais uma vez. Terceira tentativa, parte de planejamento. Conseguem, em primeiro lugar, reparar que aqui sempre existe uma melhoria contínua que eu estou levando em consideração mais e mais vezes, mais e mais fatores, no número de tentativas que eu vou aumentando. Então agora, além da resistência e da densidade, eu preciso levar em consideração também as vibrações causadas pelos motores. Tudo bem? E aí, depois das minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão de que fibra de carbono é um bom material. Ele tem uma resistência legal a impacto, portanto não vai quebrar tão fácil se cair. Ele tem uma densidade pequena, então é leve, os motores conseguem erguer bem a estrutura como um todo, e ele também absorve bem as vibrações. Tá certo? Vamos checar então o resultado. Opa, foi um sucesso o material de fibra de carbono. O que eu vou fazer? Na parte de agir, eu vou automatizar a escolha do material. Por exemplo, registrando na GC de um projeto para que os membros futuros não tenham mais que se preocupar com a escolha do material. E aqui eu gostaria de fazer duas observações. A primeira delas é que é óbvio que nem sempre a gente vai conseguir chegar na melhor escolha possível e já colocá-la em prática, porque existem outras limitações, como por exemplo, limitações financeiras. Então, às vezes a gente pode escolher um meio termo, mas que para cumprir as nossas demandas naquele momento dá conta. A gente não precisa comprar o que é mais caro logo de cara. Ou então, falando em termos de gestão, a gente não precisa fazer aquilo que vai nos dar mais trabalho se o tempo é curto. A gente pode tentar otimizar da melhor forma possível, fazer de um jeito que seja bom, mas que não gaste tanto tempo para se executar um determinado processo. E a segunda observação que eu gostaria de fazer é sobre o quão importante é o ciclo PDCA na área de gestão hoje em dia. E ele é tão popular porque ele, na verdade, só explicita para a gente o que muitos de nós, ou que todos nós já fazemos intuitivamente, que é pensar em como fazer algo e verificar os resultados, depois aprender algo com aquilo. A gente já fazia isso, por exemplo, em laboratório de física, mas o que esse ciclo faz é sistematizar esse processo e, acreditem, faz toda a diferença quando a gente sistematiza. Tudo bem? Agora nós vamos trabalhar com o segundo e último exemplo, mas esse vai ser mais breve, que é sobre o planejamento estratégico do Grupo Semear. Eu não vou me aprofundar tanto assim nessa parte de planejamento estratégico por dois motivos. O primeiro deles é que na sexta-feira nós já vamos abordar esse tema na Imersão de Gestores 2020. E o segundo motivo pelo qual eu não quero abordar de maneira detalhada é porque eu quero que vocês pensem um pouco a respeito de como vocês veem o Grupo Semear atualmente e aquilo em que vocês desejam melhorar neles, porque afinal de contas vocês, como futuros gestores, como futuros líderes, precisam se incomodar com algumas coisinhas que vocês veem com o intuito de melhorar. E talvez o ciclo PDCA possa ajudar vocês nesse processo. Muito obrigado pela atenção e até breve.